Fala, turma, beleza? Na mão de hoje teremos uma situação que acontece pouco até, né? Mas é bem desconfortável, que é enfrentando um lead em SPR baixo em three-bet pot. Nesse caso a gente vai ter o Asas, a gente tem um overpair ainda, e o oponente sai liderando ali nesse SPR baixo, e aí sempre pinta aquela dúvida se a gente está foldando uma mão muito forte, ou se a gente está atolando sem equidade. Então vamos à mão, vai ser um cenário de squeeze pot, o jogador do TG abre, o cutoff vai dar o cold call, a gente tem o Asas double suited no botão, uma mão extremamente forte, a gente vai squeezar, o primeiro agressor vai defender, o cutoff deu uma boa pensada e foldou. E aqui um flop ok, não é dos melhores, rei dama 4, pelo menos é um board rainbow, a gente bloqueia uma dama, que é bem relevante, né? Porque a gente tira alguns combos de dois pares, alguns combos de trincas do range do vilão. A gente tem o As 10, que também afeta um pouco os combos de possíveis draws de straight que ele tenha, tira um pouco de out caso ele tenha draw de straight, e a gente tem uma equidade da broca, né? A gente tem o gut shot ali do valete, que ajuda de uma equidade adicional para alguns cenários, né? Por exemplo, caso ele tenha uma trinca ou ele tenha dois pares, são altos adicionais que a gente vai ter ali com esses valetes, né? A gente só tem um backdoor flush, que é pouco relevante, né? E o que acontece aqui é que o jogador sai liderando lá, pote. Então, o que que acontece, né? É uma situação extremamente desagradável, né? E por quê, né? Naturalmente você já consegue enxergar que você não tem fold act, né? Se você der a win aqui, é muito, muito, muito improvável que ele fold, a não ser que caia a conexão dele ali, né? Mas não é o caso, né? Um jogador que lidera 72, tendo um stack para trás aqui de 168 só, ele vai sempre dar bet call, né? Então, provavelmente ele tenha algo que conectou com esse board, né? E quais mãos fazem sentido ele fazer esse tipo de jogada aqui no caso? Rei, é uma mão que faz sentido ele sair liderando o pote aqui? Eu diria que muito pouco provável, né? Porque eu espero que nesse tamanho de pote, nesse SPR, o agressor aqui vai sair mandando qualquer asas, praticamente qualquer mão, né? Então, você liderar o rei lá, você pode quebrar uma action de alguma doação de dinheiro aqui muito grande, né? Porque algumas mãos aqui que ele vai estar mandando vai estar morto contra o rei, né? E caso você lidere, ele estaria só foldando, né? Então, é um desperdício, mas eu não posso descartar 100%. O mesmo vale para o dama-dama, né? Eu acho que é o mesmo caso, né? Que o dama-dama é até pior, porque você não bloqueando o rei, aumenta a chance do agressor aqui, no caso nós, termos algum combo de rei X que vai se betar sempre aqui, né? Nesse board. Então o range aqui que vai estar liderando são mãos que provavelmente não querem dar uma free card, não querem correr o receio de rodar em check, né? E perder algum possível valor e alguns tipos de draws, né? Então, eu colocaria muitas vezes o range do vilão em torno de draws de straight ali. Eu vou construir aqui mais ou menos um range de open de um jogador mais tight ali do TG, né? Ele não tem as as no caso, que ele forbetaria, né? E eu quero ver a nossa equidade direta. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não tem fold act, né? Então a gente tem que ver na matemática aqui quanto que a gente precisa. Então a gente tem aqui 169 vezes 2 mais 72. Então o pote total seria de 410. A gente tem 169 dividido por 410. Então a gente precisa de 41% de equidade, sem contar rake, né? Claro, né? Mais ou menos isso aqui a gente vai precisar para sair break-even nessa mão, né? Se for ver, é bastante equidade. Agora, se a gente montar o range dele aqui com que tipos de mãos? Eu acho que pode ser que alguns rei-dama e rei-4, ele pode liderar. Todos, não todos, eu acho que se ele tiver lá um valete 10, que é uma mão muito forte, se ele tiver rei-rei ou dama-dama, ele não lidera, né? Eu acho que essas mãos aqui muito fortes, ele daria mais check, né? Com essas trincas ou dois pares com pontas aqui no caso. Então eu vou tirar. Lembrando que dificilmente vai ficar perfeito, porque vai variar muito de jogador a jogador, assim, é bem difícil montar ranges de lead, até porque o field usa muito pouco,
Mas vamos tentando aqui, né? Só para a gente ter uma ideia da nossa equidade. Se mesmo nesse cenário que eu montar, tirando algumas mãos fortes, a gente não tiver equidade, se ele tiver ainda mãos mais fortes, aí sim que é mais fold ainda, né? Então, esses dois pares, vou colocar aqui alguns wraps, e aqui também eu vou tirar os combos de trincas, porque eu acho que são mãos muito fortes. Vou colocar os dois wraps aqui, o de As Valete 10 e o de Vala 10 e 9, que tiram as trincas aqui. E acho que talvez alguns combos de Rei X, né? Rei X ou Dama X, né? Que tenham ali brocas que ele queira contar com alguma fold act, né? E aqui eu também vou tirar, no caso, as trincas. Então, que mãos que ele vai estar mandando aqui? As, rei, vala, 9, 5, por exemplo. Que ele tem par, broca, que ele talvez conte com alguma fold act liderando, né? Ele não vai para check raise nesse SPR. Então, eu diria que mais ou menos um range como esse, né? Deixa eu trazer mais para cá. Eu sei que é um pouco pequenininho, né? Mas o odds Oracle não tem como aumentar a fonte, né? Então, eu coloquei aqui rei, dama e rei 4, tirei trincas em duas pontas, coloquei wraps, tirei trincas também, e coloquei um par de rei ou dama com brocas e que tirem trincas, né? Como já é um range apertado, aqui um range mais tight de posição inicial, então naturalmente as side cards desse tipo de mão aqui, né? De as, rei, valete aqui, vão ser side cards decentes, né? Vão ser cartas over o 4, provavelmente, né? Então é só para ter uma base mesmo. Vou rodar aqui. Então, contra esse range, a gente está puxando bastante equidade, né? Quando a gente não espera que ele tenha o quê? As mãos de topo, né? Isso seria um primeiro cenário. Eu vou agora adicionar para um segundo cenário aqui algumas trincas, né? Então, vou colocar alguns combos de rei, rei, dama, dama, que não tenham aqui esses draws, os principais draws de straight, né? Que seriam os combos de broca com as e o vala 10, né? Então vai ter algumas mãos um pouquinho sem equidade adicional e sem blockers aqui, para ver o quão que muda esse cenário aqui de equidade nossa, né? E aí, mesmo acrescentando esses combos de trincas sem muita equidade adicional, a gente aqui está acima dos 43% de equidade. E a gente precisava de quanto? Um pouco mais de 41. Então, mesmo contra esse range que está um pouco mais forte, a gente ainda tem equidade nesse SPR para ir all-in. Então, a melhor decisão aqui é sim o all-in. Vai ser o que o herói vai fazer nessa mão, no caso, e ele vai trombar. Ele usou ainda o time bank aqui. 2 time banks. Realmente não é uma situação bem desagradável, porque você não espera estar num cenário tão confortável. E no caso, o vilão tinha um dos combos de rei-rei, né? Um dos que até eu tirei aqui, né? Porque eu consideraria que ele estaria dando mais check essas mãos, né? Mas tudo bem, a gente compôs um range. Nesse caso, pelo showdown não foi perfeito, né? Pelo vilão fez uma jogada que a gente pouco previa no caso, né? A gente acabou caindo na trap dele, assim, digamos assim. Mas, de uma maneira geral, a gente tinha uma margem de erro muito boa, porque se ele tem um range mais fraco, digamos assim, a gente tem uma equidade bem distante, né, sobrando de longe, e com ele um pouco mais forte, ainda a gente tem uma equidade ok, né? Então, isso aqui foi um ponto fora da curva, mais perto de todos os outros combos que a gente estaria acertando ali no caso. Ainda eu julgo que é uma decisão assertiva e não me importo muito com o resultado da mão em si. Eu confio mais na minha análise aqui, de maneira geral. Beleza? Então, mais uma mão para somar no repertório de vocês aí. Desconfiem dos leads, é claro, mas não espere que vão ter muitas mãos muito fortes, assim, porque eles só estão fazendo foldar muitas mãos que tribetaram aqui, o que não é interessante nesse caso. Beleza? Então, até a próxima análise aí. Um abraço